Ele começou a balançar. E Gamaliel fala, olha só, você quer saber, não precisa perseguir não. Se for do homem, isso não vai dar nada não. Agora, meu filho, se for de Deus o que estão fazendo, vocês vão arrumar um problema para a vida de vocês. Vocês estão lutando contra o próprio Deus. E Paulo ali no meio. Ele era um dos discípulos de Gamaliel. Esse é o próprio Gamaliel, um líder do Sinédrio, doutor da lei, defensor da lei, ali dando um conselho para que não se perseguisse os apóstolos e aqueles que estavam sendo doutrinados na fé cristã. Outra situação que pode ter ajudado Saulo a deixar de ser Saulo foi a conversão de muitos dirigentes religiosos. Muitos fariseus estavam se convertendo, estavam deixando a lei, tá? E mesmo na época de Saulo, se convertendo ao cristianismo. Tá? E a outra situação também, que acontece lá em Atos 6, 8, né? A gente vai fazer a leitura por causa do tempo, é os sinais e o testemunho de Estevão. Quando foi apedrejado por estar pregando o evangelho, vem essa história, e Saulo estava ali também, testemunhando aquilo tudo. Eu acredito que aquilo também deve ter balançado. Tudo isso já deixou aquele homem poderoso, de uma certa forma, será que é isso mesmo? Aliado a isso, ele tem um encontro com Jesus, então. No caminho de Damasco, aquilo ali foi decisivo para o Senhor mudar a história. Pastor, então, pode falar. Inclusive, né, a coisa não caiu de paraquedas na mão dele. Não. Entende? Todo esse fenômeno que depois de Jesus não tem, eu vou falar na Bíblia, tá? Um homem com mais capacidade e com mais, sabe, invasivo na questão de nos trazer isso aí, ó. A ponto de um professor falar, se me deixar as 3 epístolas aqui comigo, eu me viro, eu consigo entender o que é a graça de Deus. Olha o que Gálatas 2:1 fala, ó, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Gálatas 2:1. Deus não forma o homem da noite para o dia, para realizar a sua obra. Moisés foi preparado 40 anos. Paulo ficou 14 anos estudando no deserto, entendendo o que era para ele enfrentar, tá? Todo o poder, o império, tá? E uma religião chamada, né, judaísmo, que estava lá implantado naquelas pessoas durante 2000 anos praticamente, né? Olha só, ele se preparou, é o que vocês estão fazendo aqui nessa noite, guardando as nossas proporções. Não adianta admirar ninguém, não adianta falar, poxa, eu queria ser o pastor Clauzinho, entende? Não vai beber água que ele bebe, pai. Vai comer, entende? Vai passar pelo caminho, e Paulo é o exemplo disso aí. Paulo, como pastor, ele não foi preparado da noite para o dia. Não. Todas essas experiências aqui que Deus permitiu ele passar, como ouvir o conselho do seu próprio mestre, e vendo a conversão de muitos daqueles que estavam junto com ele, e o incidente de Estevão, Paulo estava lá, e a palavra de Deus diz que o rosto de Estevão, né, brilhava como de um anjo. Estevão olha e fala, olha, vejo o céu aberto e assentado do lado de Deus, o Filho do Homem. Tudo aquilo mexeu com Paulo, na época que ainda era Saulo, para que ele pudesse então ser transformado e deixar de ser um defensor da lei para passar a ser um defensor da fé. Tá? O homem, como o próprio pastor falou, foi usado de uma forma muito, sofreu muito, viu? E ele deu a vida, né? Entendeu? Ele deu a vida dele a favor da graça de Deus. Se nós olharmos, ele deu o exemplo de Paulo, se você pega um ímpio que não conhece nada da Bíblia, eu vou falar o seguinte, olha só, vou te apresentar Jesus no exemplo da pessoa de um homem Saulo. O cara era rico, doutor, respeitado, inteligente. Rapaz, ele conheceu Jesus, largou tudo, de inteligente passou a ser louco, de perseguidor a perseguido, e não fazia mais nada a não ser pregar o evangelho. Você quer esse Jesus? Você quer não? Esse quero não. Você tá doido? Abrir mão da... Não é esse Jesus que você vem apresentar para mim? De jeito nenhum, entendeu? Eu vou perder tudo que eu tenho, vou ficar tudo ao avesso. Esse era Paulo. Tá? Largar um exército hoje, uma marinha aeronáutica. Sim. Não morrer e ser missionário. Já pensou? Para o mundo é loucura. Não morrer tá? Mas só quando a gente vai caminhando no evangelho, a gente vai ver que Paulo ganhou muito mais do que ele perdeu.
E ele deixou de ser aquele doutor da lei para ser um defensor do evangelho. Pelo amor de tá? Deus. Onde o texto de número 4 vai dizer a necessidade da defesa da fé. Da fé. É da palavra em si, entendeu? Da lei. A lei não precisa de defesa. A lei ela é autossuficiente por si só. É a fé. Então ele começa a pegar essa, vamos dizer assim, essa bandeira, colocar no peito e falou, eu fui chamado para isso. Mas não foi da noite para o dia, e não foi simples, foi um preparo que nós estamos fazendo aqui. E o curso ele dá tanta ênfase, pastor, pelos escritos de Paulo, como eu falei, nós vamos fazer esse curso dividido em 3 etapas. Então, são 3 meses ali estudando os escritos de Paulo, entendeu? Vamos ser dividido aí, eu só não sei como que foi dividido, porque eu não vi ainda o material, em quais cartas, só esse livro aqui nós vamos trabalhar com mais 2. Depois vir as outras até formar todos os escritos de Paulo. Tamanha importância. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Pentateuco a gente vai estudar num livro só. A palavra vai vir tudinho. A Paulo, conforme a própria estrutura do curso traz, nós vamos estudar tintim por tintim. Entendeu? Então, o que Paulo ele tinha aqui no texto 4 a necessidade de defender a fé? Ele não ficava satisfeito apenas de ver a pessoa aceitando a Jesus. Ele queria certificar se a pessoa, além de aceitar Jesus, estava crescendo na fé. Então Paulo não era aquele camarada que entrava lá, abria uma igreja, a igreja está aberta. Beleza, eu vou embora e que se virem ali. Ali tinha que estar andando, as pessoas tinham que estar frutificando. Paulo tinha esse desejo no coração. Não é porque você aceitou Jesus, eu vou te largar ali no cantinho, não. Você aceitou Jesus e agora? Agora eu vou te ajudar a caminhar na fé. Porque a pessoa que aceita Jesus, ela é um bebê na fé. Ela precisa crescer, ela precisa de alimento, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidado. Paulo tinha esse sentimento. Ele pregou e fez várias viagens missionárias. E onde ele passava, ele plantava a semente da fé ali, ele não esquecia. Tá? Ele tinha necessidade. O que cremos é importante, que é o texto que tem na página 107, texto 4. O que Paulo cria? Paulo cria que Jesus era o único suficiente Salvador. E aquilo era importante para ele. E quando ele pregava e as pessoas aceitavam, a preocupação deles era manter. Por isso que ele se sentiu tão necessário em escrever um texto totalmente direcionado para uma região que estava fugindo daquilo que ele ensinou através de Jesus. Gente, nós falamos que a salvação é pela graça mediante a fé. Agora vem um povo que aceita isso, mas quer agregar a lei. Então não é só aceitar Jesus, é aceitar Jesus e te manter caminhando na fé e no conhecimento. E Paulo, ele tinha essa preocupação, ele tinha esse cuidado. E aí, na página 108, vai falar assim, o que a gente precisa considerar entre isso tudo, tá? Que ele vai fechar um pouquinho tudo que eu falei. Vamos deixar essa parte responder. Primeiro, quem eram os Gálatas? Ou seja, quem era esse povo a qual Paulo estava escrevendo? Lembra que era um povo de uma região, província de Roma, que estava fugindo da fé cristã genuína. Por quê? Porque no início você tinha aquela pregação onde os judeus aceitavam Jesus, ótimo, mas tinha uns que aceitavam Jesus, mas ainda estavam alicerçados, amarrados à lei. Então, essa região estava contaminada com isso. Paulo começou a escrever específico ali, olha, não foi isso que eu ensinei para vocês. Tá? Qual a crise que surgiu aí, está no item 2? Justamente as pessoas falando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário está ligado à lei e você precisa dos dois para ser salvos. Não existe. Paulo veio para desmistificar isso daí, principalmente naquela região, e pior, que já estava se espalhando para as demais. E o terceiro item, qual seria a responsabilidade de Paulo, neste caso, para contornar o problema? Qual era a preocupação dele? A mesma que eu acho que eu tenho, que o pastor tem aqui. Ensino. Se você sabe, não guarda para você. Você está aprendendo alguma coisa aqui hoje. Mas você não é baú não, tá? Leva isso para frente. A responsabilidade que Paulo tinha é porque Deus deu o ensino para ele. Não foi para ficar guardado para ele. Hoje vocês estão recebendo o ensino aqui, eu creio, talvez não com a mesma importância, mas nós temos aqui a nossa responsabilidade, como a de Paulo tinha, de falarmos do Evangelho conforme o Senhor nos ensinou. Então, quando ele coloca essas questões aqui, ele resume aí para a gente tudo o que levou Paulo
a intervir naquela região, está no tempo aqui, Jesus amado, e escreveu uma carta específica para os Gálatas. E depois das lições posteriores vocês vão ver como é que essa carta foi escrita, etapa por etapa. Paulo começa, já no texto não fala assim da responsabilidade que ele tinha na defesa da fé, porque o que acontecia? Principalmente com os novos convertidos. Vamos falar o texto, é um português mais claro para a gente. Como que esses gentios tinham que se ingressar na igreja? Porque uma coisa eram os judeus. Os judeus já vinham fazendo uma fase de transição da lei para a graça. Mas também existia aquele povo que não vivia na lei. Paulo estava pregando para eles também. E estavam também entrando na graça. Então são dois públicos diferentes. Como fazer para entrar com esses dois para que não dê o problema que deu justamente nessa situação? Porque a salvação era para todos, judeus e gentios. O evangelho estava sendo pregado a todo vapor, tá? E a questão de Paulo era mostrar que o evangelho não é mais, ou na verdade nunca foi, uma extensão da lei de Moisés. Na verdade o evangelho ele se cumpre em Cristo. O evangelho é Cristo. E isso tinha que deixar muito claro, você tinha dois públicos muito diferentes. Você tinha os judeus que estavam se convertendo e entrando para o cristianismo, mas você tinha os gentios que não seguiam a lei de Moisés e que também estavam entrando para o cristianismo. E Paulo tinha a responsabilidade de poder juntar esse povo todo debaixo da mesma graça. Então você vai ver aí que tem um período de transição, tá? Como tem qualquer um que entra numa igreja, viu? Você tem aquele pessoa que é novo na fé, então qualquer coisa é novidade. Além, pastor, tinha esse risco interno, que nós não temos ele hoje aqui. É por isso que a gente... Sim. E tinha o externo ainda, que era o risco de vida em aceitar Jesus. Era comida de leão. Porque tudo começou nos judeus, que receberam o batismo do Espírito Santo na festa de Pentecostes, isso foram os judeus. O cristianismo começou com a conversão dos judeus, mas isso começou a crescer. Preso ali em Jerusalém só. Aí cresceu tudo em Jerusalém. Isso começou a crescer. E olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a vida de um homem. Você vai ter que fazer essa gestão. Abrir. Tá? Porque o evangelho é para todo mundo. E na igreja hoje não é diferente. Às vezes recebemos situações das mais diversas. Tá? E quem tem o ensino, e hoje está sendo compartilhado com vocês, também tem que saber administrar isso. Tá? Exemplo, trazer por exemplo na nossa divisão de uma escola dominical. Não posso pegar, por exemplo, um novo convertido e colocar ele para assistir uma aula direto, por exemplo, na classe dos homens ou das mulheres, ou até mesmo dos jovens. Porque o alimento que vai ser dado ali, de repente, um pouco mais sólido, dá um impacto nele e passa mal. Vai passar mal. Tem que começar a fazer a transição. Tem assuntos que é verdade. Se você vai explicar o evangelho convertido, igual eu expliquei a vida de Paulo aqui agora, vai falar, onde é que é a porta? Vou estar aí, estou indo embora agora. Tá? Porque não é um tipo de alimento, entendeu? Tem que dar aquela mamadeirinha, aquele leitinho mais quentinho. E Paulo sabia fazer muito isso. Tá? É o que vai dizer aí no texto de número 5. Ele tinha essa preocupação de fazer essa transição. Ele sabia que tinha gente que era gentílica, que não conhecia a lei de Moisés e que estava ingressando dentro do cristianismo, e ele tinha o pessoal, principalmente que tem os velhos hábitos, que dava mais trabalho ainda, que eram judeus que estavam se convertendo e também entrando dentro do evangelho. E aqui naquela religião, principalmente de Galácia ali, tinha muito disso. Ele começa a escrever essa carta justamente para dar esse tipo de orientação. Pensa num cara doutrinador, é Paulo. Por isso que eu falei aqui no início, as cartas paulinas, elas são subsídio suficiente. Não estou menosprezando o resto da Bíblia não, pelo amor de Deus, hein? Estou dizendo que é um ensino muito poderoso, um alimento muito sólido para você poder alicerçar a sua fé cristã, tá? A página 110 ele vai falar desse conflito que tinha com os judaizantes, justamente os judeus, porque no início eles achavam que o evangelho era só para eles. Mesmo eles aceitando a Cristo com ou sem lei, tinha uns que aceitavam, deixavam a lei de lado, tinha outros que ainda achavam que tinham que andar com Cristo e com a lei. Agora, uma coisa no início era muito infazível entre eles. Não, mas isso aqui é para nós. O gentio não, eles que morram para lá. E Paulo já vem quebrando isso aí também. E já vem ingressando, tá, as pessoas que antes não eram abraçadas nem pela própria lei, colocando dentro da graça.
Isso trouxe problema. Tanto que no texto de número 6, né, que a gente vai falar um pouco para frente, Paulo vai começar a ser questionado pelo seu apostolado, inclusive pelos próprios apóstolos. Você não tem capacidade para falar essas coisas. Você não tem. Isso é que dos 27 livros no Novo Testamento, tá, mais de 80% são cartas paulinas. Né? Então, olha a importância que o próprio Senhor Jesus deu a esse homem. Mas a gente tinha esse conflito, a gente tinha esse problema. Tá? E trazendo para hoje, o dia de hoje não é muito diferente não. Tá? Você vê dentro da igreja ainda situações onde você tem que administrar. Tem a pessoa que pode já receber um alimento mais sólido, que precisa avançar. É no caso de vocês aqui que estão buscando um curso teológico, levando o conhecimento um pouquinho mais para frente. Mas tem gente que ainda tem que sentar nas primeiras cadeiras da escola dominical e se reforçar um pouco mais para poder sentar numa mesa como essa. Tá? Porque senão você acaba, né? Isso aí, mas entendeu? Então Paulo era o gestor disso tudo aí. E uma doutrina corrompida, uma doutrina às vezes distorcida, é pior de tirar do que você começar do zero, muitas das vezes um gentio que nunca aceitou Jesus, agora aceitou, entra aqui. Agora vai tirar uma doutrina errada ou um ensino distorcido da cabeça de alguém. Tá? É muito complicado, é mais difícil ainda. E Paulo convivia com isso o tempo todo. Ele estava recebendo gentios que estavam aceitando Jesus e estava também trabalhando com os judeus que estavam se desligando da lei e entrando no cristianismo. Tá? E texto número 6 aí. Calma, Sérgio, tá um pouco acabando, tá? Não fica olhando com essa cara não, tá bom? Nem li tudo, expliquei texto por texto, você não ficar chorando. Tá? Paulo vai defender, tá? É rapidinho, tá? Ele vai se defender, na verdade, porque ele vai falar que ele foi chamado por Deus, tá? Ele vai defender que ele é apóstolo, e não o fato de ele não ter convivido com Cristo, ele não ter comido com Cristo, deitado, né, no mesmo lugar de Cristo, orado com Cristo, não tira dele a importância de ser um apóstolo chamado por Cristo. Tá? É indiscutível para nós a importância da literatura que Paulo deixou para cá. E esses judaizantes desafiavam não apenas os ensinamentos de Paulo, mas também tentavam convencer os cristãos da época que Paulo era um falso apóstolo. Que ele estava, na verdade, tentando facilitar as coisas. Olha lá aquele cara lá, está querendo tirar toda a lei, não precisa mais fazer sacrifício, está querendo deixando as coisas muito fáceis, muito simples. E não é isso que está escrito na lei de Moisés. Então eles começaram a querer descredenciar Paulo. E ele vai se sentir no direito, você vai ver logo no início da epístola de Gálatas, depois, ele vai explicar não só toda a sua trajetória, mas por quê que ele é apóstolo, independente de não ter vivido com Cristo, orado com Cristo, comido com Cristo, mas foi chamado por Cristo do mesmo jeito. Aí do versículo 1, do capítulo 1 ao 6, ele vai fazer uma defesa parecida com isso. E ele mostra no Evangelho, né, que o Evangelho dele anuncia a salvação pela fé, pela graça, mediante a um dom que é de Deus e que não vem do homem. Ou seja, não há nada que você faça na lei. Eu não sou um falso profeta, eu não sou um falso apóstolo. Paulo está falando, mas não adianta, nada que você faça na lei, tá, vai te trazer a salvação. A lei não foi feita para isso. E ele vai mostrar para os outros a importância do ministério dele. Porque muitas das vezes, quantos de nós não são às vezes muito descredenciados? Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E quanto mais é cobrado, mais o mundo quer te abafar. E com Paulo não era diferente. Não era interessante que o ministério dele crescesse. Mas ele não desistiu por causa disso. Ele mostrou a importância dele no reino, falou que ele foi chamado por Deus, que o Evangelho foi uma revelação dada por Jesus, e ele estava ali pregando aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Amém, queridos? Isso então foi uma breve introdução daquilo que nós vamos trabalhar aí nas próximas 2 dias, que é a carta que Paulo fez aos Gálatas. A intenção da carta, para a gente finalizar, era justamente combater uma doutrina errada que começou a se espalhar na região de Galácia, e Paulo falou, eu vou meter as caras antes que isso se espalhe para o resto. Qual é a doutrina errada? Lei e graça não caminham juntos. A salvação é pela graça,
Não há necessidade de cumprir rituais mais. Lembrando que quando a gente fala de lei, tá? É uma lei ritualística, é uma lei sacrificial, porque existem as leis morais e elas ainda precisam ser obedecidas. Por exemplo, os mandamentos. Não matar é uma lei? É, sim. É uma lei, né? Eu não preciso mais cumprir então não. Senão vamos pegar uns pelo cabelo aqui agora quando domina aí, né? Não é isso, entendeu? Quando a gente fala, mas Jesus cumpriu toda a lei, eu não preciso mais. São leis ritualísticas, sacrificiais, que ortogam muito mais aquilo que Jesus já vinha cumprir. Mas tem as leis morais, como são os mandamentos, que são leis, são princípios de Deus e ainda precisam ser cumpridos. Amém? Pastor Kleber, o senhor fica à vontade para encerrar a aula. Glória a Deus. Que o Senhor é nas nossas vidas. Sim, meu Que o Pai. Senhor representa em nós. Meu Deus. Com tudo que o Senhor tem feito nos nossos Meu dias. Deus. Sabemos que os dias são difíceis, mas não tem faltado a tua graça. Não tem. Não tem faltado a tua misericórdia. Não tem faltado a provisão do Senhor. Muito obrigado por este momento. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo na graça e no conhecimento, para que possamos ser servos leais a Ti, Senhor. Porque entendemos que o maior ministério é servir, e não ser visto pelos homens. As pessoas querem ser vistas, Meu Deus. mas nós queremos Te servir com sinceridade, Pai. Mesmo muitas vezes atrás dos bastidores, em silêncio, sem aparecer. Que possamos ter dia após dia sinceridade nos nossos corações. Queremos te agradecer por cada membro,